destaque no Panorama CBN. Hugo Motta pediu empréstimo a Daniel Worcaro para cunhada. Sessão conjunta do Congresso Nacional vai analisar mais de 90 vetos do presidente Lula. Big Techs têm 60 dias para se adequar às novas regras do STF. Donald Trump e presidente iraniano assinam acordo para acabar com a guerra. Segunda rodada da Copa do Mundo começa hoje com 4 partidas. Quinta-feira, 18 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando sobre novas revelações do envolvimento entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o dono do Banco Master, Daniel Worcaro. Bom, a Polícia Federal encontrou mensagens no celular do banqueiro em que Motta pede um empréstimo para a empresa da cunhada dele. O financiamento de 22 milhões de reais para Bianca Medeiros, irmã da mulher de Hugo Motta, foi concedido em março de 2024. Os recursos foram usados por uma companhia controlada pela família do deputado para a aquisição de um terreno na cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde será construído um novo bairro. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Hugo Motta se recusou, repetidas vezes, a responder se pediu mesmo a liberação do dinheiro, mas falou que a operação está dentro da legalidade. Não tem legalidade de nada. O senhor não interveio de algum... Não tem legalidade de nada nisso. O senhor chegou a intervir? Não tem legalidade. A gente tem uma apuração que o senhor pediu ao Worcaro pelo WhatsApp que liberasse esse empréstimo para a empresa da sua cunhada. O senhor confirma essa conversa? Deixa eu te dizer, Murilo, o empréstimo é legal. Mas o senhor... O empréstimo é legal, feito por uma empresa que tem lá, o patrimônio está lá. Pode ser averiguado. Tem laudo de avaliação, que o terreno, inclusive, vale muitas vezes mais do que o que foi contratado. E ele tinha uma instituição que estava operando dentro das regras e leis do país. O senhor chegou a pedir a ele? Então, está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Sim, mas... Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação aqui, eu não tenho a obrigação de confirmar isso. Bom, antes disso, o presidente da Câmara admitiu que pegou carona num jatinho de Daniel Worcaro para ir a Lisboa, em junho de 2024, e teve hotel pago pelo dono do Master também. Hugo Motta alega que viajou a convite do senador Ciro Nogueira para participar do Gilmar Palusa, aquele fórum jurídico promovido pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. O presidente da Câmara falou que não vê nenhum problema e nem conflito de interesses no episódio. Quando teve o evento do Gilmar em Lisboa, eu não ia para o evento. Quando foi na véspera do evento, o Ciro me chamou, vamos para o evento do Gilmar. Eu disse, Ciro, não comprei passagem e tal, e eu tenho que voltar, porque era a época da festa junina lá nossa. Ele disse, não, vamos com o Daniel de carona. Conheci o Daniel, que fomos de carona. Chegou lá, o Daniel tinha reservado o hotel. Também não vejo problema nisso, é um evento corporativo. Se você falar com qualquer pessoa, é normal você convidar uma pessoa, botar no hotel, não vejo. Eu acho que, assim, primeiro eu estou muito tranquilo com relação a isso. Tem dificuldade, eu já sabia que isso ia sair, pelo fato de eu ser presidente da Câmara, gera uma série de questionamentos, como gera também de outras coisas, mas assim, não tenho nada mais do que isso. Não é que o Ciro planejou isso, eu não ia, tanto é que eu voltei no mesmo dia da abertura do evento. A Polícia Federal investiga se os benefícios concedidos por Daniel Worcaro a Hugo Motta resultaram em alguma contrapartida. Uma das linhas de investigação é uma emenda apresentada pelo parlamentar para obrigar seguradoras e instituições financeiras a aplicar recursos em créditos de carbono, o que beneficiaria os negócios da família de Daniel Worcaro. E também, como novidade, eu te conto que após 2 propostas de delação premiada recusadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria, o banqueiro não desistiu de tentar um acordo de colaboração e pretende reforçar a equipe de defesa com o objetivo de retomar as negociações. Interlocutores do Banco Master citaram o nome do criminalista César Bittencourt, ele que conduziu o acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que ainda não houve tratativas com o advogado. O
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para hoje uma sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar mais de 90 vetos do presidente Lula. Entre as matérias de maior repercussão política e setorial está o veto parcial ao projeto de licenciamento ambiental, aquele que contrapõe ruralistas e movimentos de defesa do meio ambiente. O Palácio do Planalto acompanha as articulações para tentar manter os trechos remanescentes da proposta que altera as regras de fiscalização de obras de infraestrutura. A pauta de votações do plenário conjunto também inclui os vetos de Lula que incidem sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral da União. Os dispositivos tratam de temas sensíveis para a equipe econômica do governo porque afetam a execução e o controle de emendas parlamentares. Os deputados e senadores devem avaliar ainda os vetos à proposta de lei que proíbe descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS. E a comissão especial criada pela Câmara para analisar alterações no Código de Trânsito Brasileiro adiou a votação do projeto. A decisão ocorreu após parlamentares apresentarem pedido de vista. O texto, lembrando, prevê, entre outros pontos, a possibilidade de jovens de 16 anos dirigirem entre 5 horas da manhã e meia-noite com acompanhamento de um adulto habilitado. A presidência da comissão marcou a votação agora para o dia 7 de julho. Vamos falar sobre Big Techs. As empresas têm 60 dias para se adequar às novas regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre conteúdos publicados nas redes sociais. A Corte encerrou em definitivo o julgamento sobre a responsabilização das grandes empresas de tecnologia pelas publicações. A tese de repercussão geral estabelece que os provedores de internet passarão a responder civil e solidariamente por publicações criminosas, incluindo as veiculadas por perfis falsos. A punição financeira e jurídica das corporações ocorrerá de forma automática em postagens que envolvam anúncios pagos e impulsionamento artificial. A decisão obriga as companhias a manterem sedes administrativas e representantes legais permanentes em território nacional para responder a notificações. E o texto também autoriza o governo federal a fiscalizar e regular as regras de controle até que o Congresso vote uma lei específica. O entendimento, fixado pelo Supremo, determina a remoção imediata, após denúncia da vítima, de mensagens que incentivem atos antidemocráticos, crimes de racismo, pornografia infantil e violência contra mulheres. As regras valerão para ações em andamento e deverão ser seguidas por juízes de todas as instâncias do país. E no noticiário internacional, países membros do G7 pressionaram também empresas de tecnologia para a criação de ferramentas que garantam a segurança das crianças na internet, em meio a preocupações com os impactos do avanço da inteligência artificial, né? O apelo foi feito no fim depois de 3 dias do encontro do G7 no leste francês. Na segunda-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou que menores de 16 anos poderão ser proibidos de usar redes sociais no Reino Unido, enquanto a França está avaliando uma medida bem parecida. Bom, agora a relação entre Lula e Donald Trump. O presidente brasileiro pediu que o líder americano não interfira no processo eleitoral brasileiro. O posicionamento ocorreu em entrevista coletiva na França, após Donald Trump classificar o Brasil como um país politicamente difícil e perigoso. O republicano deu a declaração ao confirmar que conversou rapidamente com Lula durante a cúpula. It's become a little rough country, right? Politically. Tem se tornado um país difícil politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente. Soube que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo. Ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Eles o prenderam ou querem prendê-lo. Não tem nenhum filho de Bolsonaro preso, né? Nenhum Bolsonaro Júnior preso. E claramente Donald Trump confundiu a condenação criminal do ex-deputado Eduardo Bolsonaro,
que não é pré-candidato, com a situação do senador Flávio Bolsonaro, que esse sim é pré-candidato à presidência. Bom, e aí o presidente Lula rechaçou qualquer interferência americana no processo eleitoral do Brasil. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Lula confirmou que não pediu a reunião bilateral com Trump durante a cúpula do G7 e criticou as ameaças de um novo tarifaço e a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. E eu tinha falado para ele. Essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro. Para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa. Eles não querem brigar e derrotar o Estado. Eles não querem criar um outro Estado. Eles querem dinheiro. E pensar que há 9 meses teve aquela química, né, entre Lula e Trump. Parece que agora a química acabou. Agora vamos de economia. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou que o governo federal vai propor o aumento dos limites de enquadramento do microempreendedor individual. Pelas regras atuais, MEIs podem contratar até um empregado e devem ter um faturamento anual de até R$ 81 mil. Durigan não citou valores. Ele deu essa declaração durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. Vamos ficar atentos aos desdobramentos. O Globo está destacando que o governo federal pretende encerrar os subsídios aos combustíveis adotados durante o conflito no Oriente Médio, caso se confirme a redução das tensões na região e a queda dos preços internacionais do petróleo. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda também. Ele disse que a equipe econômica acompanha a cotação do petróleo e os reflexos no mercado brasileiro para definir o momento mais adequado de retirar as medidas de apoio ao setor. A expectativa é que o recente anúncio de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos contribua para a redução dos preços do petróleo e, consequentemente, para um alívio da inflação aqui no Brasil. Entre as medidas adotadas pelo governo estão cortes de tributos e incentivos para reduzir o impacto sobre os preços do diesel e da gasolina. E a Petrobras informou ontem que recebeu a primeira parcela do programa de subsídios ao diesel, no valor de R$ 752 milhões. Integrantes da equipe econômica avaliam que o fim da ajuda poderá ocorrer se o barril de petróleo se estabilizar em torno de $80. E ainda repercute a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, de reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 14,25% ao ano. Com a perspectiva de alta da inflação, o comunicado do Copom deixou em aberto os próximos passos da política monetária. O colegiado apontou como fator de risco para a alta dos preços os reflexos dos novos programas de incentivo ao consumo e linhas de crédito do governo federal. O documento ressaltou que as incertezas provocadas por eventos climáticos ligados ao El Niño e os desdobramentos da guerra no Oriente Médio também seguem no radar. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve a taxa de juros norte-americana na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. Foi a primeira decisão de política monetária da instituição sob o comando de Kevin Warsh, nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Comitê do Banco Central americano revisou para cima as projeções de inflação e indicou que a maioria dos diretores prevê uma elevação nos juros dos Estados Unidos ainda esse ano. Te conto também que o Ministério da Educação adiou o prazo para o pagamento das inscrições do Enem 2026. Agora dá para pagar a taxa de R$ 85 até o dia 22 de junho. O valor pode ser pago por boleto gerado na página do participante, por Pix
cartão de crédito ou de débito. Quem não tiver direito à isenção deve pagar até o fim do prazo, ou então vai ter a inscrição cancelada. Agora o noticiário internacional. As delegações dos Estados Unidos, Irã, Paquistão e do Catar vão se reunir amanhã, sexta-feira, na Suíça, para iniciar as negociações para a implementação do Plano de Paz. O ato político vai selar o início prático do cronograma de 60 dias estabelecido pelas potências para as negociações técnicas previstas no Memorando de Entendimento. Os negociadores então iniciam os debates amanhã para desenhar as regras detalhadas sobre a fiscalização do urânio enriquecido e as diretrizes de tráfego no Estreito de Hormuz. O pacto, que tem 14 pontos, foi assinado ontem pelos presidentes dos Estados Unidos e do Irã e já está em vigor. O tratado estabelece o cessar-fogo imediato e permanente das operações militares em todas as frentes de combate, incluindo o Líbano. A República Islâmica do Irã se comprometeu a reabrir o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz de forma gradual, estabelecendo um prazo técnico de 30 dias para concluir a varredura e a remoção de minas. E aí, em contrapartida, os Estados Unidos iniciaram a suspensão imediata do bloqueio naval contra os portos iranianos. Os termos estipulam que o tráfego de embarcações mercantes pelo canal estratégico será totalmente gratuito e seguro por um período de 60 dias. O governo de Teherã informou que iniciará diálogos formais com os países do Golfo para definir a administração futura do estreito. E no setor nuclear, o governo iraniano reafirmou o compromisso de não produzir ou adquirir armas atômicas e aceitou realizar a diluição do seu estoque de urânio enriquecido. O procedimento de descarte dos materiais armazenados será executado no próprio local sob a fiscalização direta da Agência Internacional de Energia Atômica. A Casa Branca autorizou a liberação integral de todos os ativos e fundos financeiros do Irã que estavam congelados por sanções anteriores. O pacto de trégua prevê que Washington e Teherã conduzam rodadas de negociações para alcançar um acordo definitivo em um prazo regulamentar de 2 meses. E caso as cláusulas sejam cumpridas, os Estados Unidos e países parceiros vão viabilizar um fundo internacional de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Durante entrevista coletiva no encerramento da cúpula do G7, o presidente Donald Trump falou mais sobre o acordo. A única coisa que eu não queria ver era uma catástrofe econômica. Se tivéssemos continuado com isso, poderia ter acontecido. É um trechinho, da fala dele. Bom, as potências que compõem o G7 divulgaram um comunicado conjunto celebrando o avanço diplomático como uma oportunidade histórica para conter a proliferação nuclear na região. O Ministério das Relações Exteriores da China também classificou o acordo como essencial e cobrou a gestão prudente das rotas de navegação. No Oriente Médio, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, saudou o acordo como uma grande vitória e disse que as negociações do Líbano com Israel devem se limitar à segurança mútua e não ao desarmamento do grupo. Por outro lado, o governo israelense diz que o acordo não vincula as ações de Israel para garantir a segurança de seus cidadãos na fronteira e intensificou os ataques ao Líbano nas últimas horas. Tem ainda a guerra no leste europeu, Um ataque de drones ucranianos atingiu a refinaria de petróleo de Moscou nesta quinta-feira. Esse é o segundo ataque ao local nesta semana. Na terça, a refinaria foi alvo de uma ofensiva que causou danos generalizados às instalações de energia russas. Segundo a Rússia, o sistema de defesa aérea destruiu 555 drones no país. Kiev também foi atingida por mísseis russos. No Equador, ao menos uma pessoa morreu em um ataque a tiros no aeroporto internacional de Guayaquil. Segundo o ministro do Interior, a vítima é um líder da facção criminosa Las Águilas. 2 menores de 15 e 16 anos foram apreendidos com 2 armas de fogo. A mídia equatoriana noticiou que o ataque ocorreu no estacionamento da área de táxis do desembarque internacional, o que causou a interrupção momentânea das operações aéreas. E
para fechar aqui o noticiário internacional, te conto sobre tecnologia, que a Apple planeja aumentar os preços dos produtos por conta do aumento dos custos com chips de memória. A declaração foi feita pelo CEO da empresa, Tim Cook, ao Wall Street Journal. Ele não detalhou quando o aumento de preços será aplicado nem quais produtos serão afetados. A empresa deve lançar em setembro o iPhone 18, mas a reportagem indicou que o aumento de preços pode chegar ainda antes para modelos de Mac e iPad. Agora o futebol, Copa do Mundo. Quatro jogos nos 3 países sede abrem hoje a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Pelo Grupo A, a República Tcheca enfrenta a África do Sul à 13h, em Atlanta, nos Estados Unidos. As duas equipes buscam se recuperar das derrotas na estreia. Pela mesma chave, o México recebe a Coreia do Sul às 10h, em Zapopan. O duelo vale a liderança do grupo, já que ambas as seleções venceram na primeira rodada. Pelo Grupo B do Mundial, a Suíça pega a Bósnia às 16h, na Califórnia. E o Canadá recebe o Catar às 19h em Vancouver. As 4 equipes chegam à segunda rodada em igualdade de condições após os empates em 1-1 na estreia. Nessa madrugada, no último jogo da primeira rodada, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3-1. Mais cedo, a seleção de Gana venceu o Panamá por 1-0, a Inglaterra fez 4-2 na Croácia e Portugal, de Cristiano Ronaldo, ficou no empate por 1-1 com a República Democrática do Congo. Na rodada de estreia, a maior goleada aconteceu no Grupo E. Os alemães repetiram um placar emblemático que o Brasil conhece bem e aplicaram 7-1 na seleção de Curaçao. Pelo Grupo F, a Suécia fez 5-1 na Tunísia e provocou até a demissão do técnico, Os Estados Unidos estrearam com autoridade no Grupo D e venceram o Paraguai por 4-1. Na primeira semana, o resultado mais surpreendente, podemos dizer, foi o 0-0 de Espanha e Cabo Verde. A atual campeã da Eurocopa, que ostentava uma invencibilidade de 30 jogos, esbarrou na heróica atuação do goleiro Vozinha, de 40 anos, que já é um dos grandes personagens dessa Copa. Brasil! E a seleção brasileira faz o último treino em Nova Jersey antes de viajar para Filadélfia, onde vai enfrentar o Haiti. Ontem, o atacante Neymar voltou a treinar com os outros jogadores, mas não deve entrar em campo ainda no jogo de amanhã. O técnico Carlo Ancelotti, insatisfeito, claro, com a fraca atuação do Brasil na estreia, deve promover algumas mudanças na equipe. E um dos mais cotados para entrar no time titular é o lateral Danilo. E ele falou sobre a estratégia para vencer a primeira partida no Mundial. O Brasil precisa entrar taticamente bem postado, fazer um jogo seguro, um jogo onde a gente vai querer o comando, sim, da partida e buscar ganhar a todo momento. Nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol e depois defender o resultado com vida. Vamos lá, hein? Vai Brasil, não dá pra perder. Brasil! E a seleção brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de prata por equipes no Pan-Americano disputado no Rio de Janeiro. Além do pódio, o resultado garantiu ao Brasil vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e no Mundial de Ginástica em outubro na Holanda, que serve como classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O destaque foi o retorno de Rebeca Andrade às competições internacionais, depois de quase 1 ano e meio afastada. A maior medalhista olímpica do país competiu no salto, obteve a melhor nota da fase classificatória e avançou à final do aparelho. O Brasil ainda classificou todas as 5 atletas da equipe adulta para finais individuais, reforçando o bom momento da ginástica feminina brasileira. As finais do individual geral acontecem nesta sexta-feira e as decisões por aparelhos serão disputadas no domingo. Estou indo embora junto com o Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lá o nosso DJ, para você que está chegando hoje por aqui. E você que está chegando hoje por aqui também, fica sabendo que pode falar comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Tem ainda a caixinha de comentários do Spotify. Para quê? Para comentar assuntos, dar sua opinião, ou então para sugerir música para o nosso sextou musical, que é amanhã.
No finalzinho do Panorama, a gente sempre coloca uma música a pedido, tá? Vamos para quinta-feira e amanhã estamos de volta. Um beijo, tchau, tchau.